Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW, Amazônia News Weekend, aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também no nosso canal de YouTube, da TV Amazônia. Você é muito bem-vindo, e você está sentindo falta aqui, cadeira está vazia, porque o Adilson ainda está chegando, o Adilson tem outros compromissos, servidor público, então tem lá um horário a cumprir. Daqui a pouco eu acho que ele vai chegar para compor a mesa, mas... já estamos aqui, ou na verdade já estou, com o convidado desse programa, que é o Glauber Marinho, nutricionista esportivo. Nós vamos ter um bate-papo super saudável, como já tem sido uma característica do programa, falar muito sobre saúde. Glauber, bem-vindo ao nosso programa. Cara, muito obrigado, agradeço demais o convite e espero contribuir aí com várias informações que sejam práticas para ajudar no dia a dia, na saúde de cada um que está nos ouvindo. E uma coisa legal do Glauber é que ele também está agora conosco no Projeto Superação. Tu sabe que é o nome do Projeto Superação, né? Isso, eu fiquei sabendo lá, o Adilson já me contou. E aí o projeto ele é muito bom, que além de estar ajudando o próprio Adilson, ajudando você também, vai estar contribuindo para ajudar as pessoas que estão assistindo, porque isso motiva o outro, né? Então, postar treino não é só se exibir, você está incentivando alguém. É verdade. E é engraçado que isso já está acontecendo. A gente tem recebido alguns feedbacks. Até o Adilson contou que lá no setor que ele trabalha na Universidade Federal do Oeste do Pará, na UFOPA, teve pessoas que falaram assim: Adilson, eu já voltei para a academia me inspirando no seu exemplo. Nem foi ele que me falou, foi o chefe dele, que eu conheço, o Rafael, que falou que tem pessoas do departamento que já se inspiraram no Adilson e voltaram a treinar. Eu recebi o depoimento de um amigo nosso que está em Medicilândia, que está acompanhando pelo Instagram, E falou assim: cara, eu estou com acima do peso, 94 quilos, e também vou fazer meu projeto de superação. Então, realmente é isso. Além, claro, de nos beneficiar, a gente tem um projeto para o Adilson, Um propósito para ele e para mim também, são diferentes. Mas isso que você falou é muito legal, da gente postar coisas boas. Não é para a gente mostrar nossos resultados, se exibir, mas para inspirar pessoas a terem uma vida melhor. Isso, a gente acaba postando, porque a gente gosta de mostrar aquilo que é bom para a gente. E, sem querer, a gente acaba motivando essas outras pessoas. O interessante de você ficar postando é que daqui a pouco vai ter gente lhe cobrando isso, sendo que você não deve satisfação para ninguém, e daqui a pouco alguém vai estar mandando mensagem: e aí, cadê o projeto? Tu parou? O que aconteceu? Então, se ficar aí 1, 2 dias sem postar alguma coisa, alguém vai lá lhe cobrar. E isso é bom para a gente e é bom também para quem está acompanhando. É verdade. Até sobre o projeto, é bom que a gente fique postando, além de inspirar, como você falou, as pessoas também motivam a gente, porque tem muita... Poxa, legal, vai lá, a gente acredita que vocês vão conseguir. E o desafio do Adilson é um desafio e tanto, Sim, por esse período, O projeto dele é bem desafiador. É bem desafiador. Só o fato de ele dar o start, ele já venceu uma barreira muito grande. Então, acreditamos que o projeto a gente vai ter ótimos resultados. Eu vou até esperar ele chegar para a gente comentar como é que foi a avaliação dele ontem contigo, E eu já tenho algumas informações, que eu conversei com o Hugo e com o Adilson, e eu estava pensando assim, são os primeiros dias, eu acho que sair é igual aquela lei da física, da inércia, o início do movimento não é o maior impulso, a maior velocidade que alcança, Mas só dele ter começado e ter um resultado, que depois vocês vão poder falar, talvez não era aquilo que... às vezes a pessoa tem aquela... eu queria logo alcançar rápido. Mas, possivelmente, ele deixou de ganhar peso, que ele poderia, se ele tivesse parado, estaria acumulando mais peso, E já teve resultados positivos, Só de sair da inércia... Já é um resultado positivo. Já é super positivo. Comentando na avaliação, a gente fala com mais detalhe, a gente já traçou as metas. Então, olha, Gilson, se fizer
Isso, e somado mais a sua alimentação, você vai ter X de resultado. Se você fizer só isso, vai ter isso. E aí nós fizemos a meta por período. Então ele sabe quanto é possível. Se ele ultrapassar, ótimo. Se ele chegar no mínimo, que a gente tem uma meta mínima e máxima, também está perfeito. Ah, não alcançou nem o mínimo. Está perfeito porque já teve uma mudança nos seus hábitos. Ninguém muda da água para o vinho, da noite para o dia. Leva tempo para ter uma mudança realmente de hábito. Verdade. E sem dizer que eu acho que esse projeto é um início de uma mudança de estilo de vida, tanto para o Adilson e para mim também, né? Eu estava até conversando com o Glauber aqui nos bastidores, que eu sempre fui um pouco envolvido assim, em esporte desde criança, né? Jogando bola, treinei uma fase da minha vida em futebol e tal. Depois, como militar, o militar tem obrigatoriamente o treinamento físico militar, né? Tem os testes físicos, então tem que manter sempre um padrão. Depois que eu saí, eu já gostava de esporte, sempre gostei. Mas eu sei que eu tenho coisa para melhorar. Então, para mim, por exemplo, agora com o Hugo, né, lá no estúdio, eu estava treinando em outra academia, sozinho, sem personal. Então, eu ia, no máximo, 4 vezes na semana na academia, no máximo. Mas a média era 3 vezes. E quando você treina sozinho, é um treino muito light, assim, você se poupa muito, né? Com certeza. Cara, na primeira semana, eu fui 6 dias seguidos na academia. Eu nunca tinha feito isso. E o corpo sentiu. Ah, com certeza. E Mas, com orientação, né? Com orientação, puxa muito mais, né? Um treino mais puxado. Mas, então, assim, tá criando um novo hábito em mim, uma nova... um novo estilo de vida, né? um novo estímulo. Isso. Então, excelente. Até comentamos com a Adilson que ele estava fazendo... O que está fazendo em treinamento, né? Na hora da consulta, a gente pergunta o que há de gasto energético do paciente para a gente não fazer uma dieta, não fazer um plano alimentar que fique muito fora da sua realidade, que atenda toda a demanda energética do dia a dia. E aí eu esperava que estivesse fazendo umas 3 horas de atividade aí, fazendo musculação, fazendo caminhada, uma corrida, fazendo um esporte. Não, ele falou, estou fazendo 1 hora de musculação. Falei, calma aí, seu gasto energético está muito baixo. Ou a gente vai restringir a tua alimentação, ou você gasta mais para poder comer mais. Ou senão come menos ou treina mais. Isso, ou come menos ou treina mais. Senão a conta não vai fechar. E aí ele já se propôs, inclusive, a fazer cardio, tá? Trabalhar a parte cardiovascular, coração e pulmão, melhora o condicionamento e aumenta o gasto energético, e também a musculação que ele já estava fazendo com o professor Hugo. Calma. Eu sei que hoje ele já postou 6 horas da manhã, ele estava no treino. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Mas, Gabi, vamos voltar um pouquinho para falar sobre você, né, e sobre a sua formação. Eu anunciei aqui, você é nutricionista e tem essa ênfase na parte esportiva, né? Mas também você tem outra formação que, juntando tudo, te torna um profissional diferenciado hoje aqui no mercado santareno, pelo menos. Eu acho que talvez sejam poucos profissionais que têm essa multi-formação, né, que acaba te dando esse repertório para ajudar atletas, né? Isso. Em 2011, eu entrei na Universidade do Estado do Pará, UEPA, fazer Educação Física. Então, fiz 4 anos de licenciatura em Educação Física. Após finalizar, eu fiz 2 anos de especialização em Belém pela CESUPA. Então, era treinamento específico para grupos especiais. Voltando dessa especialização, fiz mais 2 anos para ter o título de bacharelado em Educação Física. E aí, inúmeros cursos pelo país, fiz certificação internacional e trabalhei durante 10 anos como personal trainer. O que me levou a fazer nutrição? Durante o atendimento dos meus alunos de personal, eu aplicava todos quanto era protocolo, estudava muito, viajava muito atrás de conhecimento, aplicava os protocolos e não tinha tanto resultado. Aplicava os protocolos, aplicava o treinamento, fazia tudo certinho, aí ia fazer a avaliação, o resultado não foi como eu esperava. Então, eu ficava frustrado, o meu cliente ficava frustrado, e aí eu tinha que entender o porquê. Quando surgiu a oportunidade de fazer a nutrição, eu fui fazer, deve ter um pouco de alimentação ali, influenciando no treinamento. Fiz a nutrição. Quando, ali pelo 2º, 3º semestre, alguns dos meus mestres, alguns dos professores mostraram que a nutrição era responsável por 70%, 80% do processo de emagrecimento ou de hipertrofia muscular, que é o ganho de massa,
Aí eu fiquei, não, peraí, eu estou me matando estudando treinamento e aí o problema não está aqui, é que eu não estou controlando o que esse meu paciente está ingerindo. Então, me engajei a fazer nutrição, fiz a formação, apliquei. Treinamento mais nutrição, resultado lá em cima. Então, isso me levou a fazer a nutrição. E hoje eu trabalho, durante a minha consulta, falo, a minha consulta é de nutrição, mas eu fico 1 hora e meia falando com o meu paciente sobre exercício também, porque é tão importante quanto a nutrição. E você hoje foca mais na nutrição do que na parte De treinamento. de educador físico. Isso, eu trabalho hoje como nutricionista. A parte de exercício físico é bônus. Tá? Eu falo muito sobre exercício físico, treinamento físico, dentro da consulta de nutrição. Mas o meu foco hoje é a nutrição esportiva. E você continua treinando, você mesmo? Eu continuo treinando. As pessoas não sabem dos nossos hábitos, que a gente leva anos para mudar, e aí depois que muda, pode ser algo que seja diferente para as pessoas que estão vendo de fora. Um exemplo, eu saio para correr todo santo dia às 5 da manhã. Tá chovendo, tá chuviscando, tá dia normal, eu saio para fazer meu cardio, que seria meu treinamento aeróbico. E aí no meio do dia eu faço meu treino de musculação e na maioria das vezes eu pratico algum esporte à noite, ou futebol, ou faço um vôlei, ou eu volto a fazer corrida, tá? Ou natação, ou ciclismo, sempre eu estou fazendo... Quem tá nessa vibe também é o Hugo, né? O Hugo tá nessa vibe também. O professor Hugo também. De correr, de musculação e vôlei, futebol. Isso, a gente que é da área da saúde, principalmente da educação física e nutrição, eu acredito que a gente precisa mostrar para nossos pacientes e clientes o que a gente fala, o que a gente prega. A gente tem que viver aquilo, que traz mais credibilidade e nos dá a possibilidade de mostrar na prática para o nosso paciente que isso é possível fazer. É interessante estar falando sobre essa relação do treino e nutrição. Eu gosto de acompanhar, né, esses canais de atletas, né, atletas de alta performance, na área de fisiculturismo. Uhum. E é uma vida muito disciplinada. Eu acho, a impressão que eu tenho, que talvez seja um dos esportes mais dedicados que o cara tem que ter, porque a vitória e o pódio do cara, normalmente, o que vale é o primeiro lugar, né? Sim. É por muitos detalhes, porque todos estão treinando e se preparando muito, né? Então, são ajustes muito finos que os caras fazem e que requer muita disciplina, né? E, pelo que eu vejo, a vida do atleta profissional, né, no caso, é treinar, comer e dormir, e descansar. Esse tripé. Para nós que não somos atletas, né? Também tem que ter uma obediência, claro, com muito menos dedicação, porque a gente trabalha, estuda, tem também muito mais lazer do que eles, eu acho. Mas também eu acho que tem que ser respeitado esse tripé. Você pode falar sobre essa relação dessas três etapas? O tripé de alimentação, treinamento e descanso, ele é recomendado para todo mundo, independente de ser atleta ou não. Tá? Então, a gente precisa do estímulo, que é o treinamento, a gente precisa dos nutrientes para fazer a recuperação desse treinamento e a gente precisa conciliar isso com o nosso descanso, o sono. Então, a base, qual que é o principal dos três? É treino, é nutrição ou é descanso? Ultimamente, eu estou dizendo para todos os meus pacientes que o principal é dormir, é descansar. Se você não tem o sono regular ali, de 7 horas ininterruptas, sem insônia, qualidade de sono mesmo, aquele que você acorda descansado, e se você não tem isso, você já não treina bem. Se você já não treina bem, você já não vai se alimentar de forma adequada. Então, a base é o descanso. Ah, mas tenho que dormir 10 horas? Não, você tem que dormir bem. 6 horas, 7 horas, 8 horas, tem que dormir bem, sem estar acordando e acordar descansado. Chegar no sono profundo, né, que é o nosso sono REM. E aí, acordou descansado, vai treinar bem, treinou bem, vai precisar se alimentar e vai se alimentar de forma adequada. E é legal você falar isso como nutricionista, né? Porque você podia puxar para a parte da nutrição. Pô, mas você fala que o descanso é o que vai equilibrar os outros dois lados, né? Vai estar assim na base dessa pirâmide aí, né? É que o controle de hormônios, tanto da saciedade quanto da fome, né, vai depender muito da qualidade de sono. Então, olha quem chegou aí. O brabo chegou. Aí, ó. Chegou com isso aqui. Chegou com a avaliação na mão. Ó, depois nós já falamos nisso que eu vou dar o espaço para a gente falar sobre, se você quiser, claro. Não, com certeza. Sobre a avaliação
sobre novas decisões, expectativas, porque é o que o Hugo já tinha falado, né? Que a gente ia começar, mas a partir da primeira avaliação poderia ser Isso. refeito alguns protocolos, né? Exatamente. E ontem completaram 15 dias. Pô, mas esse programa vai passar lá na frente. Mas agora que nós estamos gravando, ontem completou 15 dias, né, do projeto e é a primeira avaliação dentro do projeto. A gente fez uma antes. Sim. E essa é já com o projeto começado, então é super importante. Sim. E só voltando lá, a questão do sono, né? O sono vai liberar os hormônios que vão regular a nossa ansiedade, a nossa vontade por comer doce, a nossa vontade por comer comidas gordurosas e a questão do treinamento, disposição mesmo. Peraí, só um momentinho. Vamos ajustar aqui. O que foi? Pode isso vir para cá? Pronto. Então vem. Tá bom. Pessoal, estamos ajustando aqui. Desculpa aí, pessoal. Eu já justifiquei mas você ia falar, dê aí Não, o seu... eu quero pedir muitas desculpas. Eu acho que isso é inédito. Mas já foi justificado. Hoje o negócio foi punk, documentação enviando, documentação para assinar. E aí foi Corrido. corrido. O Estado te paga para isso. É verdade. E a população paga imposto para você fazer o teu bom trabalho lá. Exatamente. Então tá mais do que justificado. Beleza. Pô, tá muito bacana aqui, como cara. diz outro, eu não quis ser nutricionista. Mas se você fosse, ele tava falando que o cara acorda às 5 horas da manhã para correr. Não, eu não sei que ponto eu tô pegando, mas eu tô assim, eu falei pra Marta ontem, pra minha esposa, eu digo, amor do céu, o homem é uma máquina, amor. O homem já foi personal trainer, né? 10 anos. 10 anos personal com essa trainer. idade aí, com essa cara. Exatamente. O cara é super, assim, conceituado. Eu não sei, até cheguei ontem lá no setor que eu trabalhei e falei de você para uma pessoa. Ela disse, foi personal do meu marido. Não, meu marido, meu Deus do céu, eu não sei se você lembra do Marcos, esposo da Aline. Depois a gente Sim, vê. sei quem é. Sei. Sim, cara, o Marcos disse, não, assim, é incrível, ele é incrível e tal, assim, é incrível. É muito legal quando a gente... eu acho que um dos marketings, né, maiores que a gente tem, além, evidentemente, de tudo que a gente faz, né, para promover uma marca ou promover alguém, é quando as pessoas já falam. Fazem isso para gente de livre espontânea vontade. É a chamada prova social, né? É muito legal, cara. E eu estava falando para minha esposa, eu falei, poxa, amor, estou muito, muito feliz com então essa parceria. nós recebemos um super bônus no projeto Meu Superação, né, cara? Agora vai, Adilson. Agora Meu com o amigo. Hugo e o Glauber juntos aí. Rapaz... Tem que sair coisa boa aí, tem que sair coisa boa. Mas a gente estava falando agora sobre essa relação de treino, nutrição e descanso. Você estava falando sobre, desse tripé, o descanso é o que vai determinar a qualidade dos outros dois também, né, Glauber? Isso. Ontem mesmo na consulta eu perguntei como que é a qualidade de sono. Ele, depois que eu comecei a treinar, meu sono melhorou muito. Nossa. Perfeito. Tem insônia? Não. Então, certeza que ele acorda disposto para treinar no outro dia. Então, o descanso ele é essencial porque ele libera hormônios que vão melhorar essa qualidade de vida, vão liberar hormônios que vão evitar de você estar fazendo uma alimentação rica em gordura, rica em açúcar. Então, tudo ali depende da qualidade do seu sono. Então, se não tem qualidade do sono, a gente primeiro trabalha para regular esse sono para poder falar da alimentação e treinamento. Olha aí, tu falaste uma frase lá... café? Não. Sem açúcar. Tá tranquilo. Eu posso... Já está regulando. Ele está olhando ali, será que eu posso fazer Não, ali eu sei que eu não posso, que Aqui não está está proibido, aqui. mas aqui Mas o café eu posso. O café né? tá. O café tá no plano. Ele postou ontem na rede social dele, eu achei muito engraçado. Alguém te perguntou, doutor, Suco de eu caixinha. posso tomar suco de caixinha? Ele, não, de caixinha não. Aí também. O suco integral de uva, eu estava vendo um desses vídeos que eu gosto de assistir, Sim. tem mais caloria do que refrigerante. Com certeza. Eu uso o suco de uva para carregamento de carboidrato para atletas de endurance. Então, para quem quer subir, quer competir um triatlo, uma maratona, não consegue comer muito carboidrato, Toma arroz e macarrão, suco integral toma de suco. uva.
Então a gente aproveita e já coloca o suco junto. A mesma coisa acontece para quem quer subir de peso e não consegue comer muito. Mas para quem pode comer, não vale a pena trocar a caloria de suco por um carboidrato sólido, porque não dá saciedade como um prato de macarrão, por exemplo. Isso, seria um extra. Seria um extra. Seria um extra. Para quem está em off, né? Quem está em off. Precisa subir, que é aumentar as calorias. Mas para quem não, é melhor não trocar, porque não vai te saciar. Não vai saciar e vai sentir fome mais rápido, né? Vai encher vai teu... gerar um estresse metabólico. metabólico. Entendendo essa parada. Ele tá em casa, ele tá mais em casa porque ele já tem quantos? Mais de 2 anos de atividade. Eu falei 2 anos agora. E aí estudando sobre isso e tudo mais. Não, tu vê, né? Um homem... A máquina, né? Tá, a esposa dele também, já quase uma nutricionista também. A Regiane, eu falei da Regiane pra ele. Eu falei, em off eu tava falando da Regiane pra ele, que a Regiane tem... A pastora Regiane, dá para fazer a marca dela já. O pessoal tá copiando agora a pasta de amendoim que ela faz. Soube que ela deu pra Edilene, pra Ana Paula? Olha, eu vi também. Eu não sei se você conhece a doutora Ana Paula Coimbra, também nutróloga, não sei se eu não falar. Me recordo. Aí ela postou, né, que ela ganhou uma pasta de amendoim. Disse, olha, gente, muito bom, mas cuidado, hein? Porque é calórico. É calórico. Para quem está em off, no caso do Luciano, aí é muito bom. Mas para mim aí não é interessante. Não é interessante no momento. Aí eu falei, mas tu falaste ontem na consulta lá, você falou assim, é incrível como a atividade física faz bem, né? Assim, tu falou assim espontâneo, eu falei, pô, ele realmente preza isso, porque realmente já faz diferença no meu sono, cara. Depois que eu comecei, e o ronco também, minha esposa agradece, né? Ela disse assim, melhorou? Que diminuiu muito o meu ronco já. Assim, em termos ela diz, de barulho e de quantidade, né? Aí ela disse que isso significa que a Marta quase não dorme, que ela fica monitorando o teu sono. Não, é porque foram muitos anos, que ela quase também não dormia. A gente vai trazer a Marta para dar um testemunho depois aqui da vitória que Deus está dando a ela. Voltei a dormir. Voltei a dormir depois de tantos anos. Ela disse que ela vai ter uma frase que ela vai lhe falar, amor, vou te entregar aqui, vai ser piada interna, mas ela disse que ela vai dizer, está consumada, ela vai chegar lá e falar para ti. Nós vamos agradecer a nossos parceiros aí. Parceiros, né? É bom demais. Hein, Glauber? Eu não sei se você já entrou nisso, mas como foi essa virada do personal para o nutricionista? Ele já tinha perguntado? Isso, a gente comentou. A gente falou, mas não profundamente, né? Assim... depois de formado ou para eu escolher a nutrição? Não, para escolher a nutrição, porque tu já era educador. Não, ele falou, por causa do desempenho dos alunos que tinham no personal. Os resultados não estavam vindo, né? Estava procurando muito conhecimento, ia para congresso internacional, apresentava trabalho pela universidade, estava indo para certificações internacionais, procurando os melhores protocolos de treinamento de emagrecimento e de hipertrofia. Vinha, retornava para Santarém, aplicava nos pacientes, e aí quando eu ia colher os resultados não vinham como eu estava esperando. E aí quem frustrava era eu e o meu paciente. E aí, quando eu descobri que a nutrição era responsável de 70%, 80% desse processo, aí eu vou fazer a nutrição. Fiz nutrição, apliquei a nutrição junto com o treinamento dos meus colegas profissionais da educação física. Os resultados são incríveis. Esse é o resumo daquilo que você não pegou. Agora, ele tem um poder de síntese muito bom. Tem, preparado. Esse é o pitch de vendas. Um minuto, vendeu ideia. Todinho. Glauber, a gente falou sobre sono, né? O sono ideal é um sono de qualidade de 6 a 8 horas. 6 a 8 horas por dia. E, assim, evitando os extremos, o que você recomenda, então, de atividade física e uma nutrição equilibrada? Eu sei que é muito bom, caso a caso, o profissional fazer uma dieta adequada, mas para o dia a dia, o que você recomenda? O que a pessoa tem que evitar e privilegiar tanto de treino como de nutrição básica, sem ser muito específico? Eu sei que é o ideal ser uma coisa mais específica. E acrescentando, e os mitos, porque assim, a gente tem muito mito. Perfeito, dá para responder tudo junto. Né? Porque, cara, eu vinha pensando sobre isso, por exemplo, eu falei do suco verde para ti, né? Sim. Aí, cara, é porque tu gosta... Tira, mano. Aí eu falei, eu cheguei em casa, a primeira vez que eu vejo assim... mas tem que ver se não é o teu caso também, exatamente, né? Mas para perda de peso... Eu falei, tem uma gastrite, tu gosta? Não, é para perder peso. Eu falei, não, então corta. Bora colocar outra coisa aí, bora aproveitar algo que tu gosta e a gente inclui. Todo mundo fala, não, desintoxica, desinja...
toma suco verde. E aí... Não, mas a gente pode entrar então nesse caso específico para explicar bem, para não ficar um negócio Não, aberto mas assim. mas ele De pode repente a falar pessoa desses... tira e para ela é algo bom, não sei. Isso, daí a gente já entra nesse assunto É. também. Dos mitos, né? Em relação ao treinamento, o que seria uma recomendação? A recomendação não é minha, é a Organização Mundial da Saúde. Recomendação mínima para você não ser uma pessoa sedentária. 300 minutos de exercício de baixa a moderada intensidade. 300 minutos semanais. Tá, então, 5 dias. Vou treinar 5 dias na semana. Quanto 60, tempo eu tenho que fazer? 60 minutos. Então, é 1 hora de caminhada por 5 dias na semana. Esse é o mínimo para você não ser considerado um sedentário. Uau. Tá? E aí a gente está vendo muita gente caminhando 1 vez por semana e está achando que está virando um atleta. Tá? Então, recomendação mínima. 300 minutos semanais de baixa a moderada intensidade. De alta intensidade, 150 minutos. Então, O que seria? Qual esporte de alta intensidade? Joga futebol. Futebol é alta intensidade. Tá? Fazer HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Corre em velocidade máxima por um determinado tempo de estímulo e aí descansa por um determinado tempo também. E Seria quanto? 150? 150 minutos semanais. E aí tu vai baixar para 30 minutos por dia. Então, quanto mais intenso, menos tempo. Mas para a pessoa que é sedentário, não dá para ela chegar no treinamento intenso. Ela vai fazer baixa a moderada intensidade, até por questões de saúde. A articulação não aguenta alta intensidade, o coração e pulmão não estão preparados para receber alta intensidade, então o ideal é condicionar para poder ir para uma próxima fase. Certo? E falando de alimentação, vamos falar lá de café, almoço e janta. O que é ideal ter em todas as refeições? Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura. Café da manhã, proteína, ovo, carne, frango, atum, queijo, tá? Iogurte, fonte de proteínas, que já vem com gordura. Então, a gente não se preocupa, a gente não precisa colocar manteiga no nosso café da manhã, que aí nos alimentos já está incluso. Fonte de carboidrato. Pãozinho na chapa, assim, só para dar uma coradinha, né? Fonte de carboidrato, pão, frutas, torradas, tem o cuscuz, tem a tapioca, mas tudo é questão de quantidade. Tá? Nada é proibido. Pão. Pão Integral, pão comum. Pão integral, pão comum. Questão de carboidrato e calorias é praticamente a mesma coisa. O que difere um de outro é que um tem baixo índice glicêmico, que no caso seria o integral, por ter fibras, tá? E o pão branco, que seria o pão francês, ele tem um alto índice glicêmico. E o que significa isso na prática? Que o pão branco ele libera muito açúcar na corrente sanguínea de uma vez. E aí eu vou ter um pico de insulina para regular esse açúcar. Enquanto o integral ele vai liberar o açúcar em poucas quantidades. Então, leva mais tempo para liberar todo o açúcar. Então, é baixo índice glicêmico. Então, eu não posso comer o pão francês? Não, você vai combinar o pão francês com uma proteína. Na hora que você combina, você deixa ele de baixo índice glicêmico. Por isso que numa dieta não é proibido colocar um pão. A menos que a pessoa seja diabética, e aí a gente toma mais cuidado. A gente elimina ou baixa bem a quantidade de carboidrato desse paciente, mas com essa patologia. Caso não tenha nenhuma patologia instalada, é liberado o nosso pãozinho francês, que é hábito de praticamente todo brasileiro. Né? Deixa eu te falar, assim, só para você pode já até equilibrar a minha... Eu sei que você vai me consultar ainda. Vamos lá! Mas, por exemplo, até fazendo já a propaganda, que é um parceiro nosso, eu, de vez em quando, vou na Massa Mix lá tomar café da manhã. Então, lá tem muita variedade. Então, vou falar como eu monto normalmente meu prato lá de café da manhã na Massa Mix. Então, eu pego pão, né, ali ou pão... Eu gosto de um pão semi-italiano que tem lá. Eu não sei bem como é que é feito, mas eu gosto muito daquele pão. Ou em casa, se fosse casa, seria 2 fatias de pão integral. Aí eu pego um pouco de ovo, eu pego aquela carnezinha desfiada que tem lá e pego uma fatia de bacon. Tá. É isso. E café com leite. Perfeito. Aí um cafezinho desse Eu da sei manhã que teria que medir caloria, quantidade, pela quantidade. Tá, Mas... Independente da caloria, é um café extremamente equilibrado. A gente tem fonte de gordura, vindo lá do bacon. Animal, uma gordura animal. Gordura animal. A gente tem fonte de carboidrato, que seria o pão, independente deles. E a gente tem 2 fontes de proteína. A gente tem ovo e tem carne. Perfeito. Fez o equilíbrio. É gostosa. Tudo É uma comida gostosa. E tudo é cara. bom. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, Qualquer um. E aí, para quem quer perder peso é ideal, a gente consegue incluir. Tudo é questão de quantidade.
Olha, vai pegar tanto de ovo, para tanto de pão, para tanto de bacon, para tanto de carne. E aí o cara que quer ganhar massa muscular só vai modificar a quantidade das mesmas E coisas. se for todo dia, dá para alternar. Você, quer dizer, eu vou te perguntar, né? Eu estou falando Sim. como se fosse eu. Poderia alternar, por exemplo, em vez de comer todo dia o ovo e a carne, um dia de ovo. Enjoei de ovo. Então eu não quero ovo hoje. A carne, porque... Não, perfeito. O ideal eu procuro passar para todos os pacientes você não pode se prender a um plano de alimento para você seguir para o resto da vida. Você tem que aprender a se alimentar para isso ser sua rotina. E aí você tem que saber quando fazer substituições. Cara, não tem ovo, e agora eu não vou fazer a dieta? Pega a carne. Não tem carne. Pega o frango. Não tem frango. Pega lá uma fatia de queijo. Não tem queijo. Vou pegar atum. Então, você tem que saber fazer a substituição de nutriente por nutriente. É proteína por proteína, carboidrato por carboidrato. Eu não vou comer pão, cuscuz, tapioquinha, somado lá com uma fatia de bolo. Pizza. Eu estou pegando só praticamente carboidrato. Tá? Aí é proibido? Não, mas depende do que você vai fazer depois. Mas o ideal é fazer equilíbrio entre os macronutrientes. Eu acho isso muito legal, porque, como você falou de mito, né? Desmistifica muita coisa. Bastante. Que a dieta é sofrimento, que se for nutricionista o cara vai passar fome. Isso. Eu tento evitar esse termo dieta, né? Porque dieta, o que significa? Tudo aquilo que a gente ingere. Então, ele pode estar ingerindo 5.000 calorias, ou seja, comendo muito, e a gente chama isso de dieta. É uma dieta com Enquanto propósito. ele pode estar comendo 1.000, que a gente vai chamar de dieta. Só que objetivo diferente. Isso, no público em geral, quando fala dieta, é restrição, é passar fome. Então eu falo, olha, hoje você vai sair com um guia alimentar daqui e tudo que você quiser incluir, excluir, substituir, você pode mencionar que a gente vai fazer a adequação. Mas nada é proibido, tudo depende de quantidade. É verdade. Então tudo eu consigo incluir para o paciente, só que a gente tem que ver quanto ele vai poder comer daquilo. Um exemplo que eu uso muito, cara, farinha. Paraense gosta de farinha. Uma colher de farinha, 15 gramas. Tá? Olha, eu gosto de comer farinha, eu quero colocar no almoço. Beleza, 15 gramas, que é uma colher de farinha, você pode substituir por outra fonte de carboidrato, a abóbora, que é o nosso jerimum. Você pode comer 400 de abóbora, 400 gramas, ou 15 de farinha. O que você prefere? Tá? Eu jogo para o paciente. Nada é proibido, tudo é questão de quantidade. Principalmente quando está na dieta restritiva, que o cara quer evitar de passar fome. E você quer comer mais, né? Quer comer então mais. É uma ótima opção aí. Eu tive esse primeiro... Ele já passou o plano esse guia alimentar, e aí na hora do almoço foi complicado, logo porque não tinha programado, mas à noite eu falei, não, começar a seguir. Isso. Né? E aí, então, tinha crepioca, né? Eu podia fazer crepioca, aí tinha salada crua e as 200 gramas de proteína. de proteína. E aí eu cheguei em casa, eu peguei assim, e eu tava brocado. e eu brocado e com raiva. Meu Deus do céu! Ainda vou passar fome agora à noite, né? Sabe o que aconteceu? Quando eu montei o prato, e quando eu terminei, eu falei, gente, De uma quantidade boa. É muita coisa. Muita coisa, eu falei, né? cara, o que é isso? E eu ainda comia a fruta depois que eu podia. Podia. Que a fruta podia. Não, e a pessoa, quando começa esse projeto, quem nunca fez dieta, quem nunca fez um plano alimentar para emagrecimento, acha que vai passar fome. Isso. Ele pesa, né? Eu recomendo que faça a pesagem do alimento para você aprender quantidade. E eu pesei. E nos olhos não tem como exato. saber, né? Aí ele vê aqui tanto de comida, ele já, primeira coisa que ele me manda lá, Cláudio, tá certo, isso aqui tem isso muita mesmo? comida. Isso. Na verdade, tá certo. E aí eu, tipo, agora do meu almoço, que eu já fiz de madrugada, meu almoço, né? Perfeito. Aí já, antes de sair, já levei, tá separadinho, fiz, pesei, peguei os legumes. Falei, poxa, cara, aí eu só vou esquentar depois, já era. Inclusive, falar pra produção, vamos agradecer então, né? Os meninos são demais. De vez em quando eles me fazem muita raiva, mas na maioria do tempo é muita alegria. O Magno tá fazendo assim, olha... Como se fosse inocente na história. Aquele Ele fazendo rapaz assim. ali, se tu tirar o sangue dele, só sai... Não coca. fala isso. Não, eu posso falar porque ele me zoa, então... Tá tão quietinho na dele Já ali. viu falar em falso magro? Tu olha pra pessoa, é magrinha. Mas é bom que ele já reconhece. Ele já sabe, ele já tá na fase do arrependimento e de novas decisões Não, na vida dele. E é engraçado tu Ele falou. já tá querendo treinar com a gente lá no estúdio.
Interessante, Estamos interessante. negociando com o Hugo um plano especial para o Magno. Boa. Magno é MC, sabia? É? MC, compositor, tem... Show. É um artista aí da cidade. É, o cara da cultura. Nível nacional. Agradecer o Davi, que está aqui na direção de imagens, o Magno, que é nosso produtor de áudio, o Felipe, que está em outra tarefa ali, mas é o nosso editor, e o Carlos, que é o nosso cinegrafista, a equipe que compõe aqui nos bastidores. E tem outro povo também que vem de vez em quando, traz salgadinho, traz café, traz água pra gente. Ana Cássia, sempre Ana ajuda Cássia, aqui. toda a equipe da TV Amazônia. E também agradecer aos nossos parceiros, Verdade. patrocinadores. Já viu que está aparecendo? Já vi. Já viu? Mano, eu mandei logo cedo, na hora logo que eu recebi do Hugo, né? Nosso novo parceiro do projeto Superação, né? Glauber Marinho, nutrição clínica esportiva e estética. Porque a onda é ficar bonita, né? Com saúde, com saúde. Olha aí o A nosso... Rejane, É, a o Rejane, Estúdio HM. ela tá muito incrível, assim, porque ela adora esses negócios. Aham. Aí eu falei, amanhã minha consulta lá. Ela me apoia, mas eu sei que no fundo ela... Ah, era pra ser eu. Ah, mas olha, é muito legal. Nós temos agora o Glauber Marinho, Nutrição Clínica Esportiva e Estética, né? Tá aqui você pode entrar em contato, marcar sua consulta e veio somar no projeto de superação. E é muito legal, por quê? Porque você falou uma coisa importante ali, a questão da nutrição sendo 70% responsável dos resultados, né? Porque, tecnicamente, a gente ontem estava no dia 15, e aí, a partir de ontem, eu vou considerar ontem, né, que eu comecei à noite, mas já mudou, assim, deu um gatilho. Eu senti diferença hoje no meu treino, em termos de Disposição. Disposição. não, disposição, confesso que não sei se era psicológico, mas era aquela. Eu senti uma fraqueza. Por causa do horário também, né? cara? Mas a Tá questão mudando também. da sudorese, é o nome? Isso. Já foi diferente na cardio. Isso, é porque aumentou a proteína. Aumentando a proteína, a gente tem o efeito térmico do alimento. Cara- Então, 15% da proteína que você ingere, ela é degradada por ela mesma para metabolizar. Cara, eu falei, cara, tá diferente esse negócio. Porque eu tô fazendo o mesmo exercício e tô suando mais. Eu senti isso logo que eu comecei. Isso. E aí, né, ontem, por exemplo, e também ele deu uma dica para o projeto, a questão de mudar a questão mais cardio, né? Isso. Nossa programação entrou mais cardio. Então, ontem à noite só fiz cardio. Hugo, não, só faz cardio. Amanhã tu faz cardio e Vai ter musculação. mais queima, né, calórico. Isso, Entendeu? aumentar o gasto. Olha aquele negócio, né? Aumenta o gasto ou come A gente menos. tá falando nisso aí. Qual é a tua opção? Ou você come menos ou você treina mais. Então, E sabe que uma coisa também tá legal? Eu tô aqui, gente, ó, Glauber Marinho aqui, ó, foi uma pastinha legal. E aqui a gente está com... Não sei se a gente já vai falar sobre isso, mas só para falar para vocês uma coisa que eu achei muito legal. Mas vamos completar os patrocinadores? Ah, não, desculpa, foi mal. Ele tá meio acelerado hoje, que chegou com pressa, atrasado. Não, faltou falar da Massa Mix. Deixa eu falar um negócio aqui. A gente está na projeto de superação, mas quem pede o lanche pra gente não somos nós, né? É o pessoal aqui dos bastidores. Então traz salgados, são maravilhosos, né? Salgados da sala de forno e tal, bem legal. Mas para semana que vem a gente vai ver já com o Glauber o que a gente pode pedir para Isso. porque a gente grava nesse horário normalmente. Então a gente já tomou café da manhã e eu ainda não almocei. Você almoçou? Não. Não, vamos na hora do almoçar. lanche. Mas a gente pode, porque lá na Massa Mix tem muita opção. Tem, Como eu tem falei no meu opções café da manhã lá. saudáveis Então também. Sim, a gente sim. pode pedir pro programa aquilo que a gente pode comer, porque tá ficando meio decorativo. Não porque não seja bom, mas é porque a gente está evitando alguns tipos de alimentos. No caso do Luciano, aí fica à vontade, né? o Luciano Tá chegou querendo aí, subir as calorias aí, ó. Olha Tá aí, ó. excelente. Mas aí, também, depois que falar sobre a avaliação do Adilson, eu também vou tirar a dúvida, porque o Hugo quer, né, que suba massa muscular, mas eu tenho índice de gordura para perder. Aí depois eu quero saber sobre essa relação. Isso. Eu sei que depois, quando você me avaliar, vai me dar uma orientação melhor, Aham. mas é uma discussão E a gente vai determinar esse objetivo. difícil, sim, essa relação de ganhar massa e perder gordura, Isso, né? tem que ter, eu falo para todos os pacientes, tem que ter objetivo claro. O que você quer? Você quer ganhar massa ou você quer perder gordura?
Aí o cara, não, quero ganhar massa e perder gordura. Eu falei, não, dieta para ganhar massa vai para cá, para direita. A dieta para perder gordura vai para esquerda. O que você quer? Então, eu acho que eu vou para ganhar massa. Vai pra ganhar massa, mano. Vai pra ganhar massa. Não tem como ter os dois, né? É. Assim, para ter resultado mesmo Eu expressivo, era para a ter gente entrado precisa- nesse projeto de perder gordura, talvez na época do jejum, cara. Que eu já tinha emplacado, né, um Agora, negócio melhor. útil ao agradável, vamos né? falar o nosso Então, pessoal, outro Massa Mix, patrocinador. muito obrigado, viu? Obrigado, Glauber. Eu posso, né? E também tem a Move, né? Entre nesse movimento, uma das melhores, se não a melhor empresa de conectividade com a internet hoje de Santarém, a Move. E aí você também entra em contato, tem planos super legais e muitas promoções. Beleza? Manda ver, pode seguir. Na verdade, a gente antes a gente estava falando Tava dos mostrando mitos. aí já teu coisa. Não sei se a gente já pode entrar ou quer falar daquela situação dos mitos ou do emagrecimento, porque a gente só falou do café, né? Mas assim, almoço e janta segue a mesma premissa, né? Então vamos fazer o seguinte. Isso. Como o pessoal quer saber sobre a tua avaliação, Quero saber do a projeto de gente deixa pro superação, final, né? para Tá. segurar o povo aí. Eu- Vamos falar sobre emagrecimento e os mitos Isso. de alimentação. Mas eu quero falar também duas coisas. Não sei se vocês entraram nisso, que não sei se vocês sabem, mas esse brother aqui é corredor, mano. Ele é corredor. Eu queria participar amanhã para correr. Eu Vamos queria um que a gente pouquinho aí. tocasse nesse ponto também e nessa questão, né? Porque é muito legal você ser exemplo, né? Eu acho que na tua profissão, Falamos sobre. essa aqui... então, poxa, é muito... Entra nos mitos e no... Então, pronto. Eu cheguei atrasado, hoje eu estou meio Você desnorteado. perdeu um pouquinho de coisa. É muito assunto, é porque vocês veem que como a nutrição ela é muito ampla, né? O assunto exercício, o assunto emagrecimento e hipertrofia é muito amplo. Então, quando a gente começa a falar de uma coisa, já puxa a outra, que puxa a outra. Quando vê, a gente está sem um direcionamento. E tem muita curiosidade, Tem né? muita curiosidade. Então, quando a gente vai falar de alguns mitos e verdades agora, a gente já falou lá do que seria um café da manhã, digamos que assim, de uma recomendação Delicioso, geral. inclusive, cara. Delicioso. Delicioso. Almoço, qual que é o detalhe do almoço? Almoço, vamos lá. Começa no preparo, Como? tá? Qual é o preparo? O Gordura. menos possível de gorduras. Tanto seja óleo, azeite. O cara é azeite é saudável. Exagerou, é uma gordura. Sim. Gordura é um nutriente, é um macronutriente mais calórico. Mesmo que seja azeite, você vai subir muita caloria. Tá pensando em emagrecer, utilizar muito não vai lhe ajudar. Qual foi aquela reação que tu fez ontem? Uma proteína, 1 grama, tem tantas gramas? Isso, 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de gordura, tá? Óleo ou manteiga, a gente vai ter 9. Então, a gente tem mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, o que engorda? O que todo mundo fala que engorda é carboidrato. Mas o que realmente A gordura. engorda é a gordura. Tá? Mesmo as gorduras boas, tipo Mesmo a gordura- parte de amendoim. Uma gordura É uma boa. gordura boa que também vai ter o mesmo poder calórico de uma gordura ruim. A questão é que não vai te causar tão mal. Isso, não tem a gordura saturada, né? Isso. Digamos, não é aquela gordura que vai estar É. colando Abacate, ali na terra. cara. É uma fonte de gordura boa. Mas também calórica. É calórica, mas a gente não consegue incluir. Tá? Consegue incluir de boa. Tira ali a fruta que você iria comer, pode trocar sim. pelo abacate. Já é a fruta e com Isso, a uma gente- fonte de caloria saudável. Ela, em relação às outras, que ela vai ter menos carboidrato, ou seja, baixa caloria, e ela vai ter mais gordura. Ela aumenta a caloria. Quando a gente pega um pelo outro, vai ficar praticamente equilibrado. Uma boa opção, então, né? Rapaz, na verdade, eu estava percebendo que o negócio muito também é essa questão do conhecimento e, como você falou, de fazer os cálculos corretos, né? Isso. Às Isso vezes, isso a gente vai percebendo que é na hora de preparar. O Glauber vai continuar compondo aí o almoço, mas um exemplo que você está falando é meu filho, o Lucas. O Lucas, ele foi morar em São Paulo e chegou lá na pandemia. O Lucas, a adolescência toda foi gordinho e tinha um montão de complexo por causa disso, né? Aí, no meio da pandemia, virou a chave na cabeça dele, voltou a treinar, que ele já treinava antes, mas voltou a treinar na academia, aprendeu a calcular as calorias, ele prepara a comida dele. Cara, o Lucas, em 6 meses, eu acho. Assim, ele perdeu mais de 20 quilos, cara. Show, uma virada de chave. Mas muito ele boa, sabe, né? ele calcula. Sim, Então sim. ele faz a comida dele. Então a comida dele hoje é arroz e frango, mas ele Sim. pesa, calcula, ele virou a chave na cabeça. Isso, no caso E dele, ele é ficou faltando só impressionante, os cara. micronutrientes, né? Mas Que é aí muito de teimosia dele, porque não gosto de verdura, essa bobeira de
Aí essa parte aí Ele tem que amadurecer nessa parte ainda. Isso, é aquela parte do adulto, né? Tem que fazer o que é preciso, não fazer É, só o que gosta. aí ele fica muito... E também acho que é muita influência do atleta. O atleta, Que não é a mesma usa coisa. o mínimo, né? Porque se ele for colocar muita salada, que seriam os micronutrientes, os minerais e vitaminas, ele fica saciado. E aí o que é principal para ele seria a fonte de carboidrato e proteína, ele não conseguiria comer. Então ele dá prioridade para o carboidrato e proteína, o atleta. Mas a gente, que é A um gente mero não é atleta. saudável, E o né? Lucas não é atleta. Não é atleta, então tem que cuidar dessa parte aí. Cuidado. Aí a mãe fica no pé, comeu legume, verdura. Não, e falou no teu filho, eu lembrei do meu aqui, que ele estava um pouquinho acima do peso, e aí eu saí para trabalhar de manhã cedo e ele perguntou: pai, laranja é saudável? Aí, qual que é a resposta óbvia? É saudável. Aí fui trabalhar, voltei, cheguei do almoço, ele: pai, comi 15 laranjas hoje. 15 laranjas, cada laranja tem em torno de 130 calorias, comeu 2.000 calorias. Já bateu o dia já tá Uma pronto. criança de 10 anos. Então comeu só carboidrato. Então, em vez de baixar de peso, acabou subindo. Então são alguns mitos, né? Que falam, é saudável, pode comer muito. Um mito, ainda nem entramos antes de compor lá o prato. Mito: batata doce é melhor do que o arroz. Se comer 50 gramas de arroz ou 50 gramas de batata doce, todos os dois vão ter a mesma quantidade de caloria e carboidrato. Aí não sei por qual foi o motivo que saiu que batata doce era bom. Elegeram batata doce. Aí o cara, em vez de comer 50 ou 100 gramas de arroz, ele pega e come meio quilo de batata doce. Mas antes de ter comido algo que ele já gosta. Qual talvez seja a justificativa para isso? É a questão do índice glicêmico. A batata doce ela tem um índice glicêmico mais baixo, igual o alimento lá do pão integral. E o arroz, um índice glicêmico mais alto. Mas os dois têm um poder calórico iguais e o poder de carboidrato é o mesmo, um do outro. Então, os dois, para ganhar peso ou baixar, dá para ser utilizado. Você já ouviu falar sobre a diferença do arroz que nós consumimos aqui e do arroz japonês? Eu vi um atleta aí, que ele... Um atleta já old school, já, velhão. Mas ele foi até Olímpia, eu acho, esse cara. E ele está no Brasil agora. E virou treinador, né? E ele fala que desde a época que ele competia, ele só come arroz japonês. E ele fala os benefícios e diferença do arroz comum, que ele consegue comer mais e tal. Tudo. Eu não sei qual que é a composição nutricional do arroz japonês, mas acredito que ele tenha um pouco mais de carboidrato do que o Eu acho que ele tem menos amido, acho que foi essa a justificativa dele. Eu pensei assim, como ele é aquele que cola, né? Para fazer a comida japonesa, ele tem que ter mais amido. Mais amido, né? Isso. E aí, para o cara que quer ganhar massa muscular, é interessante. Então deve ser isso. isso. Eu tenho que subir meu carboidrato no ganho de massa muscular. Então é o contrário, deve ser isso. Isso, é o contrário. Agora, quando eu quero emagrecer, eu tenho que baixar o meu carbo, né? Então, a justificativa talvez, mas eu não tenho certeza. Mas hoje eu vou saber isso aí. Legal. Fica aí mais uma coisa pra gente desmistificar. Tu lembra tu conheceu o seu Camilo? Sim. Ele fez igual o seu Camilo agora. Não, olha, hoje não tem não, mas amanhã tu pode voltar aqui. Da loja? Vamos montar então esse prato do almoço? Bora. Almoço. Fonte de proteína, carboidrato, gordura e salada sempre para a gente adicionar fibras aí para o intestino funcionar. Proteína. Sempre no prato vai ter que ter uma fonte para a galera que não é vegetariana, tá? Fica claro isso. Carne, frango, peixe, porco, fígado, alguma dessas fontes de proteína. Uma fonte de carboidrato ou fontes a mais de carboidrato combinado em quantidades menores. Macarrão, arroz, farinha, batata, macaxeira. E aí, se quiser combinar, a gente diminui as quantidades, tá? Feijão dá para incluir sempre. Ele entra como carboidrato e proteína. Dá para incluir sempre? Sempre. Tá? Eu estava evitando feijão para... E aí tem o detalhe do preparo, Luciano. Preparo. Feijão tem que ser feito ali com cebola, alho e temperos em gerais. O cara não pode estar colocando óleo, azeite, charque, calabresa. Viu, Adilson? Não, ele cozinha, aquele feijão paraense, com ele. Aquele feijão paraense que é adubadão, né? Não, coloca... Pé de porco, rabo de porco. Eu falei, tu não gosta de feijão, tu gosta de feijoada, velho. Aí ele que Você cozinha. faz teu feijão? Eu faço. O teu era assim, adubado? Não, tem dia que eu faço adubado. Olha aí, Tanto é que eu compro... Vai ficar no congelado uns 2 meses lá, pé de porco. Pé de porco, coisa de porco, vai ficar aí. Sódio pra caramba, que é salgado, e a né? gordura animal.
Aí o feijão lá que era para ter, sei lá, 100 calorias, tem quase 1000 calorias, dependendo do que ele coloca. Aí pior, na hora de servir, o cara pega mais o caldo do que os grãos. Exatamente. Onde que fica a gordura? No caldo. No caldo. Tá? Então, na hora do preparo do feijão, evita colocar esses condimentos. Só o temperinho para ficar Só gostoso. o temperinho, pode colocar legumes à vontade. Machixa, a gente abóbora, chama batata, de- essas coisas pode colocar. Pô, eu gosto demais, De cara, feijão do da feijão Débora, com... minha filha Débora. Do feijão com abóbora, eu gosto demais. Com... Ela não gosta. Sim, Gosto aí demais. fica bom, né? Muito bom. Minha filha não gosta do feijão com essas. Ela gosta do feijão. Só o feijão. Só o feijão com que é no alho, cebola, acabou. Então E vai alho, vai na você- dica da Débora, vai na então. dela, Vai cara, com a Débora. E aí, então, a gente tem a proteína, uma fonte desses carboidratos, aí a farinha entraria aí, é que para quem busca emagrecimento tem que baixar. Farofa de floco de milho, mais saudável que a farinha de mandioca ou tanto faz? É mais saudável. Tá? Então, a gente fala quando é mais saudável por quantidade. Se eu pego 100 gramas de um e Sim. 100 gramas de outro. É. Tá? Porque os dois a gente consegue incluir. Por questão de quê? De digestão, de composição? Não, composição. Composição. Quando a gente vai fazer farinha de mandioca, a gente que é da terra, a gente sabe que para fazer lá no forno, a gente precisa passar aquele sebo lá. Sim. Não é jogado só mandioca no forno. Então é gordura. Eu já não gordura sabia. animal. Eu já não sabia. Isso, é gordura animal, por isso que esse teor calórico dela é alto. Olha, cara, eu não sabia Não é disso. por causa que é só o carbo. Se fosse só o carboidrato, tava ótimo. E aí, quando não tava bom só a farinha já adicionada lá na produção, um pouco de gordura, o cara faz uma farofa, coloca bacon ainda. Aí Bacon. faz Bacon, manteiga, manteiga. bacon. E quanta caloria não vai aí? Fica mais gostosa. Fica mais gostoso. Mas então, eu gosto muito de farofa, cara. então o nosso, Assim, eu não abuso, mas eu gosto muito. O nosso prato ficou lá. Uma fonte de proteína, sempre. Tá? Carne, frango, peixe, porco. Uma fonte de carboidrato. Arroz, macarrão, macaxeira ou Batata. batatas. Que pode também ser substituído por legumes cozidos, as raízes. Que entra cenoura, brócolis, couve-flor, chuchu, beterraba. E aí as quantidades já chegam a 5 vezes mais do que as outras fontes de carboidrato. Então, pensando em comer mais, legumes no lugar de arroz, macarrão e farinha. Fonte de feijão, feijãozinho lá sem acrescentar nada. E salada crua. A gente precisa de fibra, tá? Fibra para fazer o bolo fecal, para o nosso intestino funcionar direitinho. Sem fibra e água, o intestino ele acaba travando, que é o intestino preguiçoso. E aí, para colocar na salada, tempero, a gente pode usar mostarda e mel, pode usar um fiozinho de azeite, pode usar o sal, que vai ser perdido esse sal na hora de fazer o cardio. O suor, não sei se já perceberam, mas ele é salgado, é porque a gente está perdendo sal aí. E aí, um pouquinho de sal na salada não vai ter problema, mesmo que seja o hipertenso. O que não pode fazer é exagerar. Tá? Então, a gente fez aí um prato perfeito. Perfeito e tranquilo, Delicioso e gostoso. do dia a dia, né? E tem tudo que as pessoas A gostam grande mesmo. questão, como tu falou, é a preparação, né? É a preparação em É quantidade. você guardar, Preparação em gastar quantidade. tempo fazendo. É uma coisa que eu realmente, assim, por exemplo... É o que se chama de comida de verdade, né? Comida de verdade. Falou tudo agora. De você pegar e hoje de manhã, hoje de madrugada, eu acordei, falei, não, eu tenho que fazer. Então eu vou lá, faço, corto, verifico. É muito legal, assim, mas eu gosto de fazer isso. Isso, tem que né? gostar Eu até brinquei com a Marta, assim, eu falei, amor, ela, assim, amor, tal, eu não vou colocar. Não, amor, você não está entendendo, é para fazer para todos. Não for aqui em casa, essa vai ser a comida de todos. Isso, tem que modificar. Todo mundo tem que estar Ela junto. O falou negócio de também. fazer 2 tipos de comida ela não dá disse, certo. ela falou, ela que falou? Ela falou, não é para fazer 2 tipos de comida. Isso. A gente vai mudar. Aí eu falei, eu quero também. Não pode ser por um prazo, né? É um estilo de vida, É um né? estilo de vida. isso. O que os bodybuilders falam muito, é uma frase muito comum entre eles, você tem que amar o processo. Isso. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Não pode ficar pensando no resultado. Você tem que gostar daquilo que Doido você pra acabar, faz. então é que passa logo isso, né? Não. E eu vou ser bem sério, assim, eu sei, que já quase entrando a gente, que ainda vai falar da janta, mas ontem eu ia no carro, e sabe, gente, eu vou falar Adilson Oliveira Pinto, CPF 7, tá bom, para tudo. Né? Não, mas eu fui no carro, eu falei com a Marta, eu falei, amor, Amor do céu. eu não quero mais uma vida sedentária, eu não quero mais uma vida Desregrada. desregrada. Porque além da gente pagar um preço muito grande para obter saúde depois, esse processo você tem que virar a chave. E essa virada de chave às vezes é dolorosa, porque tu fica, caraca, velho, eu queria
Sabe, assim, é muito doido isso, mas é a melhor decisão. Mas depois que passa essa fase da dor e se incorpora no teu dia a dia, Sim, é algo natural. você não consegue mais viver Ele sem, tem que fazer faz parte, falta tem depois. que fazer parte É. da sua rotina. É. É o meu acordar cedo, né? Eu acordar 5 horas para ir correr ou caminhar. Cara, eu acordo sem despertador nenhum, não tem despertador. 5 horas, olhos abrem, eu levanto, escovo o dente, pego o tênis e vou na esquina de casa, né? Na Nisa Chaves. Ah, você mora aqui? Moro bem aí. E aí... Somos, não, Quase sei qual, vizinhos. não sei porque a Nisa é grande, né? Mas eu moro Sim. também. Aí, ó. Tá Moro na dentro do- Magnólia. tá dentro do centro de treinamento. Eu moro ali na Jasmine. A minha corrida, por exemplo, quando eu falei para você antes que na época da pandemia, eu comecei a correr, tinha chegado em Santarém em 2019, fiquei um tempão parado. Eu tava morando longe, morando lá naquele bairro de Ipanema, que é o último bairro onde subia a serra, né? Sim. Ali do Beck, né? Aham. Mas na pandemia eu vinha de lá pra Niso pra correr. Vinha de carro, Pra colocava vir meu pra carro cá, ali né? em frente, o prédio vermelho e branco ali, Sim. pé da quadra. Aham. E Eu ficava vinha rodando. todo dia pra correr, cara. A Niso eu achava show, era meu... É o centro de treinamento. achava o meu show. CT aí. É o meu E, CT. cara, era muito bom pra minha cabeça, cara. Naquela época tinha mais tempo, né? Não. A pandemia, pô, me aliviava demais, cara. O cardio, né? O cardio ele tem esse poder. Ele Você melhora sabia que na muito. pandemia eu tive Covid, mas eu fui assintomático, cara? Sim, eu tava treinando direto. Tava ali. treinando, correndo e eu tava tomando uns suplementos lá que o médico passou. Aí todo mundo na casa teve, mas foi leve, graças a Deus. Eu tive e descobri depois, porque como elas tiveram, eu fui fazer o exame, aquele Aí tá. IgG, aquelas Aham. coisas lá. Ah, você teve, cara. Mas Nem percebeu, né? E na época que elas estavam doentes, que eu também devia estar com o vírus, né? Eu tava correndo. De boa. Correndo, graças Vendo? a Deus, cara. Eu Saúde acho que ele lá me em ajudou cima. muito, cara. Ah, com certeza. Com certeza ajudou. Vamos pro jantar para poder a gente avançar. Vamos pro jantar, vamos pro jantar. Ah, o jantar é a primeira opção, a melhor opção. Ah, não, deixa eu fazer um parênteses Seria- antes. Ah. Almoço ainda. Sim. Tem pessoas que gostam de depois do almoço, ter uma sobremesa ali. Tem opção saudável para substituir até a substituição do desejo pelo açúcar, assim? Tá, vamos lá. Qual que é o principal desejo de todo mundo? É chocolate. Isso é quase unânime, principalmente das mulheres. É. Terminou de almoçar, cara, tá com vontade de comer sobremesa, gosta de chocolate, vai lá e come um pedaço de chocolate. O melhor horário para comer algo doce, uma sobremesa, é justamente colado ao almoço. O que não pode acontecer é, você almoçou, passou 2 horas, tô com vontade de comer algo doce. Aí a gente tem um problema. Aí quer comer algo doce, a gente vai recorrer à fruta. Mas não tem problema algum você incluir a sobremesa, porque a alimentação ela não é só questão saudável, né? A gente precisa do social. Por exemplo, você vai para um lugar que você é convidado, a professora fez uma sobremesa lá com todo carinho e você nega. Cadê a parte social da nutrição? Então, você pode, desde que seja colado à refeição que você fez ali do almoço. Não é proibido. Qual que é a estratégia? O mínimo possível. Tá? Não vou comer uma barra de chocolate. Moderação. Porque eu não como 2 quadradinhos, 3 Sim, quadradinhos. E já dá aquela saciedade, né? Isso, já matou a vontade. Matou a vontade. A vontade de comer doce. Qual que é a maior... o que vai matar a vontade de comer doce? Comer doce. Cara, uma coisa vai puxando a outra. Mas chocolate, precisa ser o 70%, 80%? Pode ser 70% seria menos açúcar, mais cacau, né? Mas, eu gosto do ao leite. Você vai comer um pedaço Com moderação. com moderação. Comer um pedaço não vai trazer nenhum Pô, problema que pra alegria gente. isso, né? Que as pessoas ficam muito restritas. Cara, não, isso é muito libertador, cara. A pessoa se prende. A palavra é dieta, né? É. Dieta parece que não pode nada. Pode, tá? Desde que seja no equilíbrio, o mínimo possível. Coisa boa, né? Legal. E aí? Não Jantar? tem o jantar. Jantar. Jantar, a primeira opção, fazer o almoço. A melhor opção para jantar é comida. O que o pessoal faz é fazer lanche. Aí vamos lá para um lanche. Não, eu comi só 4 torradinhas com manteiga. Se tu for pegar a quantidade de gordura e carboidrato que tem nessas 4 torradinhas com uma colher de manteiga, dá um prato de comida completo ali, com proteína, com arroz, com macarrão, com a salada. Engraçado Então, a isso. melhor opção, quer emagrecer sem passar fome, é fazer igual ao almoço. No caso, o teu é igual ao mesmo, almoço, né? A primeira opção. Primeiro, Quer mas tem variando. Isso, aí quer fazer lanche. Aí a gente tem que se atentar pela qualidade do lanche. Eu como pão com manteiga. Então, bora pegar um pão e acrescentar proteína. Carne ou frango dentro.
mais gostoso. Eu tenho fonte de carboidrato, que é o sacia mais. eu tenho fonte de carboidrato, que é o pão, substituiria o arroz, o macarrão e o feijão. E eu tenho a proteína, que eu já teria do almoço. Outro, crepioca. Na massa eu tenho carboidrato e tenho proteína, que é ovo mais goma. E para aumentar a quantidade de proteína, a gente recheia com frango, carne, atum, queijo, alguma dessas opções. Ah, eu tomo só suco com... Sei lá, vamos lá, o que vocês comem à noite? Tapioca normal. Suco com tapioca. Suco, fonte Banhada na manteiga. banhado na manteiga. Suco, fonte de carboidrato, geralmente adoçado com açúcar, então aumenta mais o teu Calórico. calórico. Tapioca, alto índice glicêmico, alto teor de carboidrato, então bem alto, e ainda passa manteiga, que ainda fecha mais calórico. Fonte de proteína zero. Quer comer tapioca? Tapioca Proteína. mais alguma proteína. E aí é para a galera que está dentro da academia, que não gosta de jantar, aí fica faltando proteína. Faltou proteína no organismo, dependendo do que ele comeu durante o dia. Digamos que ele faltou proteína para esse paciente, ele não gosta de jantar. No mínimo, ele tem que fazer uma suplementação à base de proteína, ou proteína vegana, ou proteína da carne, ou whey protein, que é o do soro do leite. Tá? Então, a melhor recomendação é fazer o almoço. Como a gente se engana, né? Porque Não. o cara assim, não, uma tapioca sem... Não, eu só comi 2 sem pãezinhos carne, com sem manteiga. queijo, só com manteiga, achando que Tá é bom. fitness. Ainda tem os produtos fitness, né? O Rapidez. Não, eu comi só um Rapidez ali, aí eu coloquei um queijo e presunto, super tranquilo. O Rapidez é um pão francês. O Rapidez Fit é aquela panquequinha, né? Panquequinha que vem pronta no mercado. Fininha. Aquilo é um pão. Só esquentar, botar o recheio. Aquilo é um pão, então eu prefiro pão. Particularmente, se a gente fosse para comer aquele lá, eu prefiro um pão recheado, em vez de ser aquilo lá Pô, recheado. impressionante, cara. Cara. Não, eu fiquei... Ontem eu saí, eu falei, amor, eu tô assim... Agora, lógico, né? A gente tem várias pessoas que na nossa vida vão acrescentando, né? A própria doutora Ana Paula, a gente estava num jantar, e aí a gente tinha uma Coca Zero lá, e a gente até discutiu isso, e o suco de uva integral. Aí ela virou e falou, não, Adilson, hoje, pra ti que quer menos caloria, hoje a Coca ia ser melhor. Sim. Zero. Zero, a zero. Viu, zero. Magno? A Coca Ah, zero. o- Magno. Coca zero, viu? Para os meus pacientes, eu faço isso. O que você costuma comer no final de semana, que é onde mais erram, né? O erro mais comum das pessoas que querem emagrecer é fazer a semana toda certinha. E aí, final Chega de sábado, semana? domingo, erra. Aí o cara, eu como pizza à noite. Tá, vamos calcular quantas fatias tu pode comer no lugar da tua refeição. Olha, pode comer 1 a 2, tá? Geralmente é 1 a 2 fatias. Toma com Coca Zero, não toma refrigerante, não toma suco, pensando em emagrecimento. E como faltou proteína aí, que não tem proteína suficiente nas fatias de pizza, muito menos na Coca, chegou em casa, ou se fez essa pizza em casa, pega a tua proteína, que é o suplemento, e Wheyzinho. toma tantos. Então, olha, pega ela, balança e toma. Que a gente tem proteína que tu suplementou, tem a Interessante. gordura e carboidrato que tu comeu na pizza. Fechou. Ainda come mais, né? Ainda Ainda come come mais. mais. E comeu bem. Ainda come mais. E comeu pizza, né? O cara, pô, emagrecimento, eu posso comer pizza? Pode. A gente controla as quantidades. Desde que calcule. Desde que calcule. Cara, É incrível, maravilhoso. eu tô... É amplo, né? A nutrição muita é muito coisa, cara. ampla. A gente começa a falar que vai passando as horas. Eu vi você falando Na verdade, do- a gente foi Gabriel Marinho, Glauber Marinho, parte 1, parte 2, parte 3. Não, tinha que ter muito assunto. Mas a gente vai falar. Eu vi você falando do almoço e janta, você passou igual pro Adilson. Tem algumas coisas que viram verdade que, pô, cara, depois vão sendo desmistificadas, cara. Por exemplo, uma frase que é linda. Aí eu queria saber se é verdade ou mentira. Tome café como um rei, almoce como um príncipe e jante como um plebeu. Perfeito. É uma das estratégias da nutrição. Então, dentro da nutrição, a gente tem várias vertentes. Então, uma das vertentes é fazer a última refeição, por exemplo, às 16 horas. Tá? Por quê? Qual que seria a justificativa? Comer após esse horário, a gente tem aumento de cortisol, o nosso hormônio de alerta. Então, agora a gente está com o cortisol elevado. É para estar, porque a gente precisa estar ágil para tudo, né? Então, a gente precisa reagir a alguma coisa e tem que estar em alerta, cortisol elevado. Quando a gente está com cortisol elevado, a gente não tem sono. Vocês não estão com sono, também não estão, cortisol elevado.
É aquela Quando- sensação, cara, pô, não consegui desligar. É isso. Isso. Aí o que, que acontece? Quando você come após esse horário, o cortisol fica elevado. E à noite, o que, que a gente precisa fazer? Melatonina. Desligar. Tá? Se cortisol está elevado, você não desliga, você fica... A mesma coisa acontece com a atividade física à noite. Tende a aumentar o seu cortisol elevado, você não desliga. Então, para você dormir bem, cortisol tem que estar baixo e melatonina tem que estar alto, que é o hormônio do sono. Então, uma das justificativas que apoia o comer pouco à noite ou comer mais cedo é justamente essa questão hormonal. Então, ela tem justificativa. É interessante comer menos ou comer mais cedo. Tá? Então, a pessoa come 10 da noite. Falei, não, bora trazer para 6, 7 horas da noite isso aí. Seria o Última vez- jantar. Isso, seria o jantar. O meu tá entre Que é 7 e justamente 8. para baixar esse O cortisol. meu tá, assim, porque o nosso hábito lá em casa, assim, a gente vai ter que ajustar, talvez. Café da manhã, almoço, aí a gente tem um hábito que é, assim, Lanche da socialmente é muito legal pra gente, a gente A lanchar parte junto à tarde, social da nutrição. mas é entre 5h30 e 18 horas. Sim. E como a gente tem igreja todo dia, cara, Vai depois ser- eu das acabo 10. jantando já quando eu volto. Isso. Então é tarde, né? É 9 tarde. e pouco, 10 Seria- horas. Seria tarde. Eu estava assistindo outro dia um dos palestrantes, um dos mestres, eu faço especialização ainda por São Paulo, e o cara falou, olha, que horas você dorme? Eu costumo dormir 11h30 da noite, 23h30. E ele, que horas é a metade da noite? Meia-noite. Meia-noite, lá, 00 hora, é para você já ter dormido a metade. E o que a gente está fazendo? Tem gente que ainda nem começou. Tem gente que começa Eu tô depois melhorando de isso, meia-noite. cara. Tô dormindo mais cedo. Não, Então, lembra que eu falei que o sono ele é Yeah. muito importante? Então, tô falando, ele justifica a parte da nutrição, a gente comer mais cedo ou comer pouco à noite. então é melhor comer pouco. Mas isso são ajustes Porque que a eu gente não vai vou ter fazendo. como mudar a minha rotina Isso de são tempo. ajustes que a gente vai fazendo com o tempo. Não vai sair da água pro vinho da noite pro dia. Não, porque, por exemplo, o nosso lanche da tarde, a gente entrou, ano passado, inclusive, num período longo de jejuns, né? A fé evangélica, bíblica, tem a prática do jejum, né? E a gente entrou num período longo de jejum no ano passado. Porque à noite, antigamente, para mim, era a hora que eu mais comia, desde criança. Dava mais fome e tal, o hábito de comer. Então, eu resolvi sacrificar à noite. Só que o café da tarde, o lanche da tarde, que era esse horário de 5h30, 6 horas, como era a última refeição, então a gente fazia um lanche reforçado. Tipo aquele que eu te falei, mas acrescentava ainda, que me sacia muito. A Regiane fazia iogurte natural, com fruta e um pouco de pasta de amendoim. Então, eu comia ali o pão com queijo, ovo, café com leite, mas acrescentava essa taça de fruta com iogurte. Sim, que dá E pra isso substituir. traz muita saciedade, cara. Então, me mantinha bem, entendeu? Perfeito. Eu não sentia fome. No início, eu tinha aquela falta de comer, que era a vontade, Isso, o hábito. a vontade, não é a fome em si. Mas, tipo assim, eu resistia aquele momento ali tenso ali e dormia tranquilo, não o que a passava gente fala, fome, não. Tá com fome, para saber se tá com fome ou não? Toma água. Passou? Não tá com fome, tá com vontade de comer. Eu vou te falar isso. Ontem eu fiz isso, cara. Eu cheguei, eu falei, ontem eu fui para academia, e eu estava comendo depois que eu voltava da academia, né? 10 horas e tudo mais. Quando foi para academia, cheguei em casa, peguei, enchi um copo com água, botei para dentro, passou. E eu falei, Que a gente confunde, né? "Rapaz, Vontade de comer com fome. Isso aqui é hábito, né? Quando dá aquela hora... É isso, é que nem o acordar, né? Você tem um hábito de acordar a tal horário, é o relógio biológico. A gente faz o ciclo circadiano funcionar direitinho. A gente tem que impor. Tem que colocar o horário de dormir e o horário de acordar. Excelente, Muito bom. Vamos falar beleza, sobre... bora, porque senão a gente... Vamos explicar de novo, então, para quem chegou agora. o doutor tem que almoçar também. Tem trabalho, deve ter trabalho marcado agora. Tá tranquilo. Mas a gente falou um pouco no início, mas para quem chegou agora, nós completamos ontem, né? 15 dias. Ontem, vamos falar a data para o pessoal se ligar, porque esse programa vai depois, né? Foi dia 4. Dia de 4, abril. nós completamos 15 dias do início do projeto, né? E para quem está chegando agora, eu e a Dilson estamos junto com o Estúdio HN, personal trainer, e agora com o Glauber Marinho, que é o nosso nutricionista a partir de agora. Que honra, né, cara? Meu amigo. Estamos unidos no projeto de superação. Isso. E o desafio do Adilson é perder peso. Fala aí, cara, fala aí. Não, o meu desafio é perder peso, é chegar na casa dos 90, né? Eu estar com 115
quando nós fizemos a primeira avaliação, e o objetivo é chegar na casa dos 90, seria chegar aos 90 quilos. Só que o doutor Glauber, talvez lá para o final, vai explicar que não é bem assim também. Porque teve uma avaliação ontem. A avaliação... E Desse período a de 50 primeira dias. desse período mostrou que, às vezes, a questão não é só a balança, né, doutor? Isso. É a questão da gordura corporal. A composição corporal. composição corporal. Quanto que tem de músculo, quanto que tem de gordura, Isso, o que é água. E assim, mas assim, nós mantemos, né? Mas talvez foi até uma questão que ele falou, a gente vai ter que rever a questão do tempo, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma reavaliação pós o fechamento do que seria os 50 dias. Mas a gente vai manter o desafio dos 25, mas assim, agora com esse braço da nutrição, nós começamos a ter um outro direcionamento, principalmente com a questão da alimentação. E foi uma avaliação incrível. Será que a gente pode falar algumas... O senhor pode falar algumas coisas? Vamos. Porque a gente fez a primeira com o Hugo, e o Hugo... Detalhou, né? Detalhou um pouco assim, né? O que ele encontrou lá. Né? E já pode ver depois de 15 dias o que avançou, ajustes que serão feitos, que vai ser bem legal para quem está nos acompanhando. Principalmente a questão do plano alimentar, da quantidade de calorias, que foi uma coisa que nós ajustamos. Sim. Pronto, tá tudo anotado. E aqui, fala que na consulta eu mais ensino, né? Eu procuro dar uma aula do que pegar e te entregar um cardápio. Tanto que o cardápio a gente faz em 5 minutos, né? Isso. Mas a consulta leva 1 hora e pouco, porque a gente conversa muito sobre nutrição, que é muito mais interessante do que fazer o planejamento. Com certeza. Então, na avaliação do Adilson, o que aconteceu? Peso corporal. Peso corporal é a soma de todos, questão de músculo, água, osso e gordura. Então, isso é o peso corporal. Somando tudo, deu 112 quilos e 100 gramas. Isso ele pesando ontem. Desse peso, 36,9 é músculo. Tá? Então, músculo é saúde. Músculo a gente tende a manter ou aumentar. Essa é a ideia. Na dieta, a gente já fornece a quantidade de proteína para fazer manutenção dessa massa muscular e talvez aumentar mesmo em processo de emagrecimento. Não é o nosso objetivo aumentar, pelo menos manter. E gordura deu 47 quilos. O que vale ressaltar aqui é o parâmetro esperado para ele. A gordura, 47 quilos, é esperado de 7 quilos de gordura no corpo, ou seja, para ele chegar no mínimo, ele tem que perder 40. E no máximo 15. Tá? Então, ele teria que perder ali uns 37 quilos. De gordura. De gordura. Isso não quer dizer que vai refletir na balança. Por quê? Pode acontecer de ele aumentar a massa muscular porque ele faz treinamento de força. Ele dá estímulo para o músculo dele crescer. Quem só se pesa se engana às vezes, né? Quem só se pesa só se engana. Aí o que era o objetivo? Chegar a 90 quilos. Isso. Tá? 90 quilos, a gente fez todos os cálculos. A gente chegou lá na dieta. É estimado, a gente ainda vai entrar com o exame de calorimetria para saber quanto o corpo dele tem de taxa metabólica basal. Quanto o corpo dele precisa de energia para funcionar todos os órgãos. Só para as funções vitais. A estimativa é que gaste 1.700. Tá? Como ele está precisando do resultado mais rápido e já vem mudando os hábitos, a gente entrou com uma dieta de 1.200. Ou seja, está faltando. Déficit calórico. Déficit calórico de 500 só com dieta. E aí ele entrou com musculação, que tem mais umas 300 calorias, e tem mais o cardio que a gente combinou de fazer, que é mais 400. Então, o déficit calórico dele diário é em torno de 1.000 calorias, 1.000 e uns quebradinhos. Isso reflete que a cada 7 dias ele tem que perder 1 quilo de gordura. Então, se a cada 7 dias ele perde 1 quilo, ele tem uma meta de 5 quilos em 35 dias. Então, esse é o esperado, desde que ele mantenha o músculo. Isso. Se ele perder músculo, ele vai perder mais do que 5 quilos. Mas isso não é interessante. Não é interessante perder músculo. Então, essa ideia de perder, eu quero perder 10 quilos no mês. A gente pode perder 10 quilos no mês. Mas perde músculo, perde gordura. Músculo e perde gordura. É por isso que às vezes algumas pessoas, quando emagrecem de uma vez só, fica definhada, fica envelhecida. Não, porque perde tudo, massa muscular. Tudo. Um exemplo bem claro. Sai para correr pesando 85 quilos, volto com 81. Não quer dizer que eu emagreci 4 quilos. Eu desidratei 4 quilos. Eu perdi 4 quilos de água. Ou 4 litros de água. Isso acontece contigo ou você está só Não, isso acontece comigo. Você perde 4? Entre 3 e 4 quilos. E aí, no final do dia, eu estou com 1 quilo a mais do que eu estava de manhã. Ou seja, eu comecei com 85, fui para 81 e na noite eu estou com 86.
Tá? O que, que eu fiz? Reidratei, coloquei muito carboidrato para dentro, que é para repor minha energia, que é o glicogênio, a energia que fica reservada dentro do músculo. Treinou? Treinei, para no outro dia eu estar com todo o estoque de energia renovado para treinar novamente. Então, se fosse prender balança, eu falei, olha, se tiver alguma aposta e tu tem que perder 10 quilos em uma semana, a gente vai perder os 10 quilos. A gente vai desidratar totalmente e tu vai bater 10 lutador quilos. de UFC. Exato, ele falou Isso. exatamente Que a gente isso. tem um paciente lá, que inclusive foi campeão. De MMA, quer dizer, né? Isso, de MMA. E aí ele foi agora para Manaus, semana passada, e acabou ganhando a luta. E ele precisava perder 6 quilos em 2 dias. Caraca. Sendo que ele já vinha desidratando há um bom tempo. E a gente tirou todo o carbo. Por que a gente tira carbo? Porque cada grama de carboidrato puxa 4 gramas de água. Então, se ele come 1 quilo de carboidrato no dia, ele puxa 4 quilos de água. Então, tem 5 aí. Quando a gente tira o carboidrato, a gente tem 5 quilos a menos. Seca completamente. Isso não tem onde o carboidrato ficar, não tem onde a água ficar. Então, aí faz cardio, né? Faz sauna, desidrata. E aí bate o peso, na hora que bate o peso lá na hora da competição, na hora que ele saiu dali, a gente coloca muito carbo e muita água. Aí um dia ele sobe tudo de Ele novo. subiu 7. Olha aí, cara. Ele subiu 7 de meio-dia de um dia para meio-dia do outro. E tá pronto então, pra em lutar. 24 horas, 7 quilos. Então, ele subiu para lutar com muita energia. Cara, muito pesado. Então, essa ideia de peso, o que a gente tem de meta? 5 quilos de gordura. Tá? A gente colocou ele se esforçando muito, fazendo cardio, fazendo dieta, fazendo musculação. Nos próximos 35 dias. 35 dias, 5 quilos de gordura. Agora, isso vai refletir também. Eu estava até conversando com o Hugo ontem, que o Hugo chegou logo depois, né, lá, eu estava treinando. Aí, que também acho que talvez ele vai perder medida, né? Aí vai despencar. Aí é no mínimo... Aí acho que esse é o visível do audiência, vai ser medida, perfeito. não vai ser peso, né? É medida e aparência mesmo. Tá? Eu acho que já está acontecendo, Adilson. Se fez Não, foto, tem pessoas que já não me veem há 10, 15 dias, que já me viram ontem e falaram... já nota a diferença. Tu tá diferente. Há pessoas que... A gente fez um vídeo lá, né? Sim. Filmou e tudo mais, aí a gente colocou nas redes sociais, né? Por falar nisso, siga Dr. Glauber Marinho, né? Nas redes sociais você vai aprender O Davi muito. vai aparecer agora aí, no isso rodapé aí. da transmissão. E aí apareceu ontem, e aí uma pessoa que viajou em janeiro, início de janeiro, nossa, tu já tá magro do que eu te via. Eu falei, pois é, mas... Tantos dias, né? Inclusive, é bom ele já, porque já conseguimos também uma parceria com uma loja de Departamento de moda, de vestuário. Né? Ele já tem um look completo para quando acabar o projeto, um look na medida. Massa, muito bom. Vamos lá anunciar mais na frente. Lá na frente vai anunciar. As medidas tendem a baixar muito. Então, calculando aí, 5 quilos de gordura dá uns 12 a 15 centímetros a menos de abdômen. Então, a metade de um palmo. Então, pensa no tanto de roupa que vai perder. Glória a Deus. Coisa boa. Então, não se prenda a peso, né? O que pode também acontecer, o que vai acontecer lá na balança? Quando a gente reavaliar, como a gente fez ajuste de proteína, tende a ganhar massa muscular. Ele chegar lá com 100, ele está com 112 hoje, ele chegar com 111. Perdeu 1 quilo? Não, quando a gente reavaliar, a gente vai ver que foi tantos quilos de gordura e a massa muscular subiu. Você falou de um caso de uma moça de 200 gramas, né? Isso, foi ontem mesmo a gente reavaliou. E aí, em 50 dias, a moça baixou 200 gramas. Quando a gente foi avaliar, deu 4,2 ou 4,5 a menos de gordura, tá? E 3 íons quebrados a mais de músculo. E o peso estabilizou. Quando a gente foi ver medidas, tudo lá embaixo, sendo com o mesmo peso. Legal, cara. Muito louco. Não, isso eu tô. Tá rindo à toa, né? E é bom que saiu, talvez você vai até treinar mais leve. Porque esse alvo, né, só baseado no peso ia ser um fardo para isso, porque carregar. não estou baixando peso, peso, sendo que pode estar acontecendo algo muito bom, que seria o aumento da massa muscular. E aí, às vezes, a pessoa fica mais pesada. Acontece muito com quem nunca treinou musculação, começou a treinar e fazer dieta, o peso subiu. Aí o que o cara faz? Para de fazer musculação porque ele está engordando. No ano passado, eu cheguei no maior peso que eu já tive, mas me sentindo muito bem. Eu cheguei a 79 e me sentindo bem. Assim, eu não estava gordo, entendeu? Eu fico fazendo... Eu também... Tudo que eu passo meus pacientes, eu coloco em prática, né? E aí nós temos a fase de Booker dentro do fisiculturismo, que pra gente que não é fisiculturista, a gente fala que está no nosso off aí, que a gente está podendo comer mais.
no momento de subir de peso. Esse ano, novembro, agora que passou do ano passado, estava com 70 quilos, 69, 70. Hoje eu estou pesando 86. Mas se eu pegar a foto de 70 e a foto de 86, é só a questão dos braços aumentaram, as pernas aumentaram, o abdômen está igualzinho, seco. Então, o peso ele não é parâmetro para dizer. Meu caso. O peso ele não é parâmetro para dizer se você está engordando ou não. Então, 16 quilos a mais. É interessante uma coisa que você falou ontem, né, que eu achei muito interessante. Porque com a minha altura e o cálculo que ele fez, é 7, né? A gordura deveria ser a gordura ideal, mínima. Mínima. É 7. Ele disse, com 7, eu estou trincado. É extremamente trincado, é corpo de atleta, né? Entendeu? Aí ele disse 15 seria o Parâmetro para a saúde. Não, Pra se eu saúde. chegar a 15, ele falou pra mim, se eu chegar a 15, ele falou 12 12. Cara, se eu chegar a 12, bicho, eu Fica tô seco. muito bem, fica muito bem. Pra gente que não trabalha, não vive louco, do... né? Não, 7 Isso, é né? aquela Atleta. pele de Sim, frango, assim, pele ó. fininha, isso. Pô, ele puxa assim, que só vem pele, não tem um pingo de gordura, assim. aí O cara puxa da barriga assim, ó. Fica essa puxa. Parece, sabe aquela pele quando você queima do sol, que você vai tirando assim? Sim, Tá Parece desse jeito, aquilo, cara. fininha, né? E outro só para acrescentar, a questão da água também, né? O nível de água corporal, ele falou, olha, Adilson, tem uma quantidade de água boa. E isso pesa também. A água pesa, né? Isso. Ele Pesa. falou, a água pesa. Então, assim, fiquei muito... foi muito bom, porque também deu essa Uma clareada, né? Mas, lógico, a questão da alimentação... Eu já estava mudando, só que eu não estava mudando da forma correta. Sim. Eu estava fazendo e agora a orientação realmente Ela faz a diferença, ela né? faz a diferença, cara. Ela faz a diferença. Excelente, Então a excelente. gente tem aí o projeto, tem a meta, tem o prazo para bater. Está aqui 16/5 de avaliação. Então a gente Isso. já tem o prazo para fazer. Legal. Acaba dia 10 e dia 16 você vai lá. vai lá. 16. Maravilha. Só acaba dia 10, mas a gente vai continuar, né, cara? Isso, exatamente. A gente vai continuar. Vai ser nosso estilo de vida agora. Dependendo do que vai vir por aí pela frente, dá para fazer um projeto para abrir, assim, para, olha, vá só você em casa também, porque tem gente que já está fazendo. Só por estar acompanhando vocês já está fazendo. Sim, sim. É, A gente sugeriu até pro Hugo, né? E a gente pode fazer até começar a postar, fazendo no Instagram, o que a pessoa pode fazer em casa, no pré-superação, com você dando dica e o Hugo dando dica. Porque às vezes a pessoa eu não vou poder ir agora ir pra academia ou lá pro estúdio. Poxa, mas será que eu posso fazer uma flexão em casa? Posso calcular minha alimentação ou pelo menos escolher coisas melhores, né? Sim. Acho muito legal, cara. Faz a superação em casa. Quem não pode ir pro especialista ainda, né? Já tem um nome, superação em casa. Já tem. Já saiu Rapaz, o cara é bom. rápido, né? Já tem o nome, vamos lá. Pô, Então é excelente isso. demais, cara. Eu acho que... Glauber, como é que as pessoas que querem marcar uma consulta, você tem o consultório, né? Isso, eu tenho consultório no centro comercial, os atendimentos terça, quinta e sábado. Fazemos atendimentos também online. Então, eu tenho paciente aí aqui do Brasil todo, eu posso falar que é do Brasil todo, que é paciente online. A região aqui do oeste do Pará, tem Itaituba, Novo Progresso, aqui a região de Alenquer, Oriximiná, Belém eu tenho muito paciente, Ananindeua, Paragominas também eu tenho, Castanhal, aí Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul tem paciente. Então o atendimento online, pelo menos ainda bem que a internet ela nos proporciona isso. E os resultados são incríveis também. Não precisa ser uma consulta presencial. Claro que presencial a gente chega a detalhes que a gente não consegue na online. Mas para quem não está tendo orientação, quando a gente faz uma consulta online, esse paciente acaba tendo muito resultado porque ele não tinha um direcionamento e agora ele sabe o que ele tem que fazer. Tá? Então, a gente tem atendimento online, segunda, quarta e sexta, atendimento presencial, terça, quinta e sábado. O contato pode ser pelo Instagram mesmo. Tá aparecendo aí na E tela tá agora, aparecendo também. ali. Ou pelo WhatsApp, que aí a Isso. minha secretária lá, a Iane, que sempre está comigo, dá um apoio, ela organiza direitinho. Eu sempre trabalho com horário marcado para não ter que fazer tá brincando com o horário do outro. Eu digo que o horário do outro é tão importante quanto o meu. Então, é um Cara, horário eu queria que marcado todo pra ele médico chegar e falasse sair. isso, mano. Não, esse Cara, é meio que o pensa num básico, negócio né? que Eu acredito que seja o Pô, básico. cara, eu tenho tanto trauma disso, cara. Deixa eu pôr tudo. Isso é tão ruim que quando eu acredito que seja o básico, o pessoal fala, nossa, o diferencial dele é que ele atende no horário.
Cara, não é um diferencial, isso aqui é o básico. Mas acaba sendo por causa Não é? Porque os do outros geral. não- Isso. Então, horário marcado, se atrasar é pouquíssimos minutos, aí a gente Entra em ajuda. contato, né? Para quem está entra em assistindo, contato. para quem tá assistindo, né, eu posso passar o número do WhatsApp? Pode sim. Então você confirma se é esse que eu recebi ontem, né, lá do seu consultório. 93 Santarém, o DDD 99131 6282. Voltando, 93 o DDD 99131 6282 é o WhatsApp do consultório do Dr. Glauber e está aparecendo também na tela novamente o endereço do Instagram, que pode mandar uma mensagem no direct lá, né? Isso, pode mandar que a gente E responde. vai ser respondido, vai poder marcar e conhecer. Poxa, A gente, eu sinceramente, eu estou muito grato, evidentemente, assim, a Deus, porque colocou você no nosso caminho, e grato por você ter abraçado esse projeto também, Sim. aceitado o convite do Hugo e o nosso convite, e realmente aqui a gente, como você até falou, acho que o projeto de superação, eu estou sentindo que ele vai ultrapassar esse prazo, ele vai realmente ser um bem para Santarém. De repente, depois a gente faz a corrida, projeto de superação aí. A gente começa a pensar em mais coisas, porque a perspectiva sempre foi essa, desde o início. É levar conhecimento, entendimento para as pessoas a respeito dessa necessidade de qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade de alimentação, qualidade de sono. Isso, né? de exercício, né? e a gente está numa sequência bem legal nessa vibe, né? Porque o Hugo veio, agora gravamos essa semana, na sexta-feira vai ao ar. Quem está vendo agora vai ser na sexta-feira anterior, mas vai ficar no YouTube com a Tamires, né? Tamires. Que ela é atleta de crossfit e ela tem um estilo de vida bem legal. Ela é funcionária pública, mas compete até agora já com No crossfit. Ela é super massa. disciplinada. Aí veio você. Nutrição A também, gente está tudo a para ver. convidar. Falta ele confirmar comigo o Dr. Fábio Botelho também. Show de bola. Então o Fábio vai vir aqui qualquer hora dessa. Muito bom. Pô, é só gente assim, que promove saúde, né, cara? Isso é muito legal. E de uma forma leve. E multidisciplinar, né? Exato. Tirando muitos mitos. Tira muitos mitos, que é o mais importante, né? E uma forma leve. A tua conversa foi, poxa, a nutrição não é aquela coisa restritiva, passa que fome, passa né? fome, não. Poxa, isso com certeza incentivou muita gente a procurar um especialista, né? Isso. Ir lá contigo e fazer algo bem personalizado, que vai trazer um objetivo que ela precisa, né? Sim, sim, muito bom. Excelente. Quando o professor Hugo me acionou, aí fala, tinha que fazer avaliação. Eu falei, são quantos, como que é o projeto? Eu falei, assim, esses projetos, tudo tem a ver com a saúde, emagrecimento, hipertrofia, treinamento. Eu tento abraçar, assim, com todas as minhas forças, né? E apesar da minha agenda lá, graças a Deus, tá bem esticada, tá bem longa, eu falei, cara, vou arrumar um horário. E a gente dá o jeito, nem que venha um dia, outro horário. E a gente conseguiu fazer isso. Aí eu agradeço o convite, obrigado por ter lembrado, vocês, o professor Hugo também. E acredito que a gente vai colher muitos frutos. Isso aqui é só o início de um grande projeto. Tá? A gente está começando com vocês dois, mas isso aqui vai estar ajudando muita gente ainda. E esse vai ser o nosso melhor recompensa, né? É a melhor recompensa. A gente evidentemente. poder usar a nossa vida para ajudar outras pessoas e depois vão chegar, né, os depoimentos, testemunhos. Isso traz uma satisfação, além, claro, do aspecto pessoal, que Sim, que... a gente está se colocando aí, dando a cara, né? Isso, perfeito. Mas é legal, cara. É o que a gente começou no início. A gente conversou, olha, é um desafio para Adilson. Só de ele ter aceitado, ele quebrou uma barreira assim que nem ele tem noção do que ele está fazendo. Mas é algo muito difícil. Aí já fica meus parabéns. Obrigado. Que isso já a gente já está colhendo resultado positivo por você estar tentando. E certeza que você não vai ser 100%. Ninguém é 100% no que a gente propõe. Mas algo daí vai ficar para a sua vida. Não vai ser algo que você vai fazer por 1, 2, 3, um mês. Não. Você vai ficar isso aí, alguma coisa vai ficar pro resto da sua vida. E isso já é resultado positivo. E o povo vai te cobrar. Inclusive eu. E eu também, e o Hugo também, a Marta. Cobrança vai faltar para ti. Beleza. Mas não vai precisar. Não vai não. Vamos finalizar? Bora. Glauber, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a tua agenda é muito cheia, mas tirou esse momento de vir, nos dar essas explicações, nos dar essa consultoria e atender também a nossa audiência, né? Verdade. Porque foi muito aprendizado. Agradecer também, claro, quem está nos assistindo pelo YouTube, pela TV Amazônia,
nossa equipe também aqui dos bastidores toda, e o Adilson. Seguimos juntos. Estamos juntos. Projeto Superação, vamos lá. Vamos finalizar. Solta a vinheta aí do Superação, Davi. Tá aí? Tá na agulha. Tem uma vinheta, vai passar bem ali. Tá bom? E nós vamos terminar então com a vinheta do Projeto Superação. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia e no YouTube também da TV Amazônia. Até mais.